Muito obrigado, doutor Fernando Quadros, um amigo que eu tenho no Judiciário, entre tantos, e é uma honra estar aqui. Agradeço o convite do doutor Gebran, agradeço o doutor Márcio Rocha pela realização e pelo convite formulado. Saúdo o doutor Marlos Arnes, que nós nos encontramos com frequência na tribuna, e sempre um advogado que tem uma postura sempre muito ética, muito aguerrida, mas sempre com alguém que é bom dialogar, é bom confrontar. A respeito do tema, se nós fôssemos apresentar um portfólio da humanidade a um observador externo, teríamos duas imagens contraditórias. A primeira delas, demonstrando a imensa capacidade evolutiva que nos permitiu, desde a descoberta do fogo até as viagens espaciais, a cura de diversas doenças, passando pela revolução da escrita, aumentar exponencialmente a nossa presença na Terra e de forma confortável. Em termos de espécie, nós somos extremamente eficientes. Evoluímos muito tecnologicamente e essa evolução representou uma melhoria generalizada na condição humana. Mas há uma outra imagem que acompanharia esse portfólio, e essa imagem é de como nós somos brigões. E aí poderia parecer incompreensível para esse observador externo que tenha havido alguma evolução diante de nossa imensa conflituosidade. E as guerras são apenas a parte mais visível dessa característica humana. Cada agrupamento humano tem sua história contada pelos conflitos individuais desenvolvidos por seus integrantes. A inteligência e a racionalidade, que nos serviu muito bem para a formação daquela primeira imagem de sucesso, não teve muita utilidade para evitar essa nossa dificuldade de nos resolver. E aí esse observador externo teria uma dificuldade imensa de entender como que não chegamos à autodestruição, não só em razão desses nossos conflitos, mas porque nós não conseguimos nos autocompor. Mas, daí vem o pulo do gato, que é um dos fatores que acabam por assegurar esse caminho evolutivo, a ideia de jurisdição, um terceiro imparcial com poder e autoridade para solucionar todos os nossos conflitos. Mas isso faz com que nós nos deparemos diante do paradoxo de uma jurisdição que, ao mesmo tempo que nos garante, expõe a nossa maior fraqueza. A jurisdição como uma grande mantenedora da paz social, mas também como uma demonstração inequívoca de que nós não conseguimos nos resolver. Mas o século XXI chegou. E com ele, o grande avanço da compreensão humana, que fez com que, embora ainda não tenhamos conseguido deixar de lado essa nossa litigiosidade inata, já sejamos capazes de chegar a uma solução consensual de nossos conflitos. Pelo menos é isso que se depreende desse grande movimento mundial que impulsiona o acordo na resolução dos conflitos. E que para nós veio de uma forma muito enfática, muito explícita, no novo Código de Processo Civil. Só que não é bem assim. Embora o consensualismo seja um caminho inevitável na compreensão do processo contemporâneo, lamentavelmente ele não veio como um acréscimo civilizatório à humanidade, mas simplesmente porque a jurisdição não dá mais conta de tanta demanda. E aqui nós temos que trilhar com muita cautela esse caminho para que ele não se transforme em um atalho que deixe em segundo plano direitos fundamentais e princípios constitucionais. O senhor Tarufo, Michele Tarufo, catedrático da Universidade de Pavia, nas suas constantes críticas ao sistema americano, ele vê os acordos distantes da ideia de justiça, por quê? Porque eles são fundados numa verdade discutida entre as partes. Mas essa verdade não é nem procurada e nem tida como objetivo principal do processo. Owen Fiss, professor de Yale, ele preocupa-se com a ausência da jurisdição porque ela é a primeira e a última garantia de igualdade das partes. E o professor Fiss aponta a retirada da jurisdição na solução dos conflitos como um elemento impulsionador para que a parte mais forte se imponha à mais fraca. Mary Fogel, professora da Universidade de Manchester, da Inglaterra, ao analisar a história do plea bargain no sistema americano, que o colega Andrei mencionou na exposição dele, ela questiona o Instituto diante de uma nova teia social em que esse acordo, do ponto de vista do defendant, acaba sendo orientado pelo fator nothing to lose, o que retiraria qualquer função preventiva da justiça criminal. Então, nós vemos, apesar de todo esse movimento, nós vemos uma série de críticas, e críticas respeitáveis, ao acordo como um substituto da jurisdição.
A grande vantagem que nós temos nessa matéria é que nós chegamos tarde. Comparar com os 2 séculos de experiência de acordos nos Estados Unidos, e isso nos permite ponderar sobre todas essas críticas que são feitas no momento em que nós vamos implementar esses institutos de justiça colaborativa. Agora, isso não quer dizer que nós precisemos dar as costas a esse processo do século XXI. Como já se disse, antes de ser um processo de solução de lides, obsessões na busca das decisões justas, que muitas vezes acabam se mostrando absolutamente ineficientes, é um processo marcado pela constante busca do consenso. Mas é importante que nós tenhamos em conta que nenhuma mudança de paradigma vem sem dor, especialmente quando essa mudança é atropelada pelos acontecimentos. E eu faço aqui uma pequena anotação que serve para ilustrar o tempo de assimilação de novas referências dogmáticas, especialmente no direito penal. A Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, 7492, ela foi promulgada em 86. Mas ela só veio existir jurisprudencialmente no final dos anos 90. Somente a partir daí que se começou a delinear o que era o órgão responsável para se informar as declarações de depósitos no exterior. Somente a partir daí que se começou a distinguir gestão fraudulenta de gestão temerária e se desenvolveu os conceitos necessários à aplicação dessa lei. Ou seja, 15 anos depois de sua promulgação. Em relação ao acordo no direito brasileiro, embora nós tivéssemos dispositivos esparsos que previam a redução da pena em razão da delação, a possibilidade de acordo com o Ministério Público veio somente no parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 10.409 de 2002, e que logo foi revogado pela 11.343 de 2006. Durou 4 anos. E organizações criminosas? Organizações criminosas não se fala em colaboração premiada ou acordo de leniência antes de agosto de 2013. Pois bem, agosto de 2013, menos de 10 meses depois, a Operação Lava Jato foi deflagrada. Isso implicou a necessidade de se desenvolver a toque de caixa conceitos, de certa forma, inéditos em nosso ordenamento. Mais do que isso, foi necessário superar concepções arraigadas de um processo que se desenvolveu em sentido oposto ao sistema adversarial da common law. Nosso direito, muito mais do que se inspirar, ele constantemente presta reverência ao direito continental europeu, e os acordos, especialmente na área penal, contrariam dogmas que sempre exigiram um exercício pleno da jurisdição. E os fatos nos atropelaram. Ao contrário do que aconteceu com a Lei 9.099, que foi um primeiro e tímido movimento nessa disponibilidade da ação penal, em que se teve tempo e casos para fazer os ajustes da inovação legislativa, a premência do desbaratamento do maior esquema de corrupção da história do país e talvez do mundo, exigiu de todos os envolvidos, polícia, Ministério Público, advogados e juízes, que se desdobrassem em um grande esforço para tornar de imediato efetiva essa legislação. E mais do que isso, tornar efetivo o combate à corrupção. E aqui eu peço licença para abrir um pequeno parênteses. Não são palavras que destroem o que foi construído ao longo dessa operação. Não se pode, a partir de informações equivocadas, falsas ou de origem criminosa, chamar de era de trevas, o que em verdade se mostrou a concretização de um processo penal moderno, que, sem desprezar as garantias individuais, em momento algum isso foi feito, trouxe um grande aprimoramento no combate à macrocriminalidade. Eu, sinceramente, não consigo entender que comunidade jurídica é essa, que dá mais valor a informações criminosas, fofocas na visão do ministro Barroso, do que a todo um sistema de persecução penal com os seus diversos mecanismos de controle. O descrédito que se procura disseminar de uma forma absolutamente irresponsável, leviana mesmo, não atinge só o Ministério Público, não atinge só o Judiciário, mas a todo um sistema de justiça. Fecho parênteses. A Operação Lava Jato trouxe diversos desafios do Estado, e as respostas que foram dadas mostram que, ao contrário do que pode acontecer em alguns outros países, especialmente Estados Unidos, em que há uma prevalência do acordo, a eficiência aqui, no combate à criminalidade, passa pelo uso do sistema da justiça como um todo. A adjudicação funcionando de um lado e os acordos de colaboração funcionando de outro. No nome desse tribunal, já foram julgadas 41 apelações criminais relativas à Operação Lava Jato. Em série de reparação do dano, salvo algum equívoco em meus cálculos, houve a condenação em um valor total de mais de 870 milhões de reais e quase 80 milhões de dólares. Tem algumas condenações que não foram liquidadas, não foram transformadas em reais.
Na maior parte dos casos, a condenação no pagamento foi solidária entre os réus e se baseou essencialmente no valor negociado para a propina ou nos valores objeto da lavagem. Duas constatações evidentes a partir desses números. Primeira delas, a corrupção atingiu níveis inimagináveis. Isso não é novidade. A segunda, a resposta jurisdicional veio e veio de uma forma célere e eficiente. Mas aqui nós temos que tomar um certo cuidado para não nos impressionarmos em demasia com esses números, porque, embora sejam cifras astronômicas, elas foram determinadas a partir do conjunto probatório e se baseiam em números palpáveis, possíveis de serem levados ao processo penal e demonstrados em uma dimensão de tempo que permita utilidade à ação penal. É o valor da propina, é o valor transacionado nas contas de offshores, é o imóvel adquirido sem lastro, bens móveis em nomes de laranjas. Enfim, são valores que possuem uma imediata e fácil identificação com a atividade criminosa. E a pergunta que surge é: será que isso é suficiente para reparar o dano do crime praticado? E volto a insistir para que nós não ficamos impressionados com essas cifras, porque nós estamos falando em um esquema de corrupção em cima de uma empresa que no ano de 2010 apresentou lucro líquido de mais de 35 bilhões de reais. E para a nossa reflexão eu trago dois exemplos em que, em termos processuais, eu posso ter alguma dificuldade para dimensionar o dano efetivo. O primeiro deles, aquisição de navio sonda para exploração de pré-sal. Uma operação de mais de $1 bilhão, $1 bilhão, que se mostrou viciada. A propina foi relativamente bem calculada. Partiu os acordos de colaboração, provas colhidas e chegou a uma propina em torno de $50 milhões. Então esse é o valor de reparação do dano. Sim ou não? A dúvida que surge é: esse contrato era necessário ou ele foi firmado apenas para movimentar a máquina da corrupção? E se correta essa segunda hipótese, o prejuízo para a estatal vai muito além dos $50 milhões? Ou esse contrato, apesar de todo viciado, feito apenas para servir para a corrupção, acabou sendo útil para a Petrobras nesse trabalho de prospecção do petróleo no pré-sal? Segundo exemplo, vamos supor que se demonstre que a compra de refinaria em Pasadena estava dentro desse contexto de corrupção. Em 2005, a empresa belga Astral Oil pagou $42,5 milhões pela refinaria. Um ano depois, a Petrobras comprou 50% dessa refinaria por $360 milhões. Em 2008, finalizou a compra de 100% de Pasadena por $1,18 bilhões. Agora, em 2019, a refinaria foi vendida para a Chevron por $467 milhões. E aqui nós teríamos um prejuízo matemático, uma conta de diminuição. Né? Soma daqui, tira dali e dá um prejuízo matemático de $713 milhões. Mas mesmo assim, seria viável atribuir aos criminosos a reparação desse dano em uma ação criminal? Veja que quando nós nos desvinculamos do valor ilícito por si mesmo, do valor da propina, do valor lavado, nós ingressamos em um campo fluido na discussão do valor adequado à reparação dos danos. A corrupção pode ser tanto a razão principal para a realização do negócio, quanto pode ser apenas um componente oportunista, que coabita com um componente político, legítimo, componente de mercado, ou ainda com um componente de risco, que é inerente a uma gestão empresarial. É evidente que a complexidade de um cálculo como esse não cabe em uma ação penal e talvez traga uma dificuldade intransponível até para uma ação civil. Sem contar que dentro de um processo de partes, há um normal tensionamento que inviabiliza a resposta jurisdicional ao tempo e modo que poderiam ser considerados como aceitáveis dentro de uma lógica de realização de justiça e eficácia da decisão. É só imaginar a dificuldade que a gente teria numa perícia para calcular esse dano a partir desses dados. Nitidamente não é através da adjudicação que se resolverá essa reparação de danos. Como eu disse anteriormente, a Operação Lava Jato trouxe imensos desafios, mas também trouxe grandes oportunidades. Entre elas, o desabrochamento precoce da justiça consensual, no desempenho de um papel fundamental, não só no auxílio às investigações e aos processos penais, mas também com um mecanismo de aprimoramento na reparação de danos oriundos dos crimes praticados. Analisando o levantamento dos 5 anos de operação, disponível no site da Procuradoria da República do Paraná,
verifica-se que o MPF formalizou 185 acordos de colaboração premiada e 13 acordos de leniência, com os valores atingindo, entre pessoas jurídicas e físicas, mais de 30 bilhões de reais. Bom, mas aí poderiam ser levantadas objeções, das quais já mencionei apenas algumas em relação aos acordos, tanto para um lado quanto para o outro. O MP foi rigoroso demais, aproveitando essa posição de superioridade no processo penal e afrontou o dogma da irrenunciável condição de permanente hipossuficiência do réu, incapaz de decidir por si mesmo, ainda que acompanhado de advogado, e que somente através do exercício jurisdicional tem garantidos os seus direitos fundamentais. E aqui nós voltamos à palestra do doutor Andrei, que fala que é um princípio que protege o réu sendo utilizado contra ele. Ou então o MP foi frouxo, não sendo o valor acordado suficiente para completa e integral reparação do dano. E aqui vamos para outro dogma, que é o da indisponibilidade do interesse público. Mas essas críticas, elas se mostram anacrônicas, se não caolhas, se confrontadas com a racionalidade no sistema legal, que passou a considerar o Ministério Público como protagonista de acordos decorrentes de infrações penais. Bom, então, esse sistema legislativo ele pode estar equivocado e não se adequar ao sistema brasileiro. Ser uma excrescência dentro do cenário mundial. De jeito nenhum. Se nós formos à Convenção de Mérida, há uma recomendação explícita no artigo 37 para que se torne mais eficaz, mais efetivo, e o acordo é uma forma de se atingir esse objetivo no combate à corrupção. E nosso acordo nasceu na Convenção de Mérida. Podemos também nos referenciar no artigo 26 da Convenção de Palermo, ou seja, todo um sistema mundial que garante formas alternativas de busca de soluções, principalmente no combate à corrupção. O segundo ponto relevante, além desse amparo do sistema internacional, é o que nos leva a considerar que o Ministério Público é o órgão de Estado que talvez mais se aproxime do juiz. A ponto na França, por exemplo, ambos serem chamados de magistrados e pertencerem à mesma carreira, e a própria Convenção de Mérida assume essa confusão entre MP e judiciário, quando no item 2 do artigo 11 fala que são aplicadas idênticas medidas em relação ao Ministério Público quando essa instituição não faça parte do Poder Judiciário, mas goze de dependência análoga. Capacidade e competência avaliada através de concursos similares, órgãos de controle interno e externo, estatuto constitucional muito semelhante, prerrogativas e deveres praticamente idênticos. E um outro ponto não menos relevante é a missão institucional de garantia da ordem jurídica e do respeito aos direitos fundamentais, que não tem distinção nenhuma em relação à missão institucional do Poder Judiciário. Há, evidentemente, diferenças ontológicas importantes, mas, a meu ver, elas vêm justamente a favor desse protagonismo. A primeira delas está no fato de que o Ministério Público, ao se assumir como parte na defesa do interesse que lhe é constitucionalmente incumbido, ele se separa daquela ideia de imparcialidade e neutralidade do juiz com uma grande vantagem na apreciação da causa que lhe é trazida. A partir daí, ele tem um envolvimento e um consequente conhecimento muito maior da investigação e das negociações que são desenvolvidas para se viabilizar essa investigação e, eventualmente, a reparação de danos. Essa investigação criminal garante uma posição, sem dúvida, privilegiada na condução do caso, no momento de se definir a solução que melhor resguarde o interesse público. Aí também consideradas as eventuais dificuldades a serem enfrentadas na judicialização da causa. Mas o mais importante para se considerar nessa análise de uma nova jurisdição consensual é que o Ministério Público não é um protagonista solitário, solipsista. Exatamente ao seu lado está o advogado, cabendo a ambos a construção em conjunto da solução que melhor compatibilize o interesse público ao interesse do réu na formalização do acordo. Bom, mas mesmo assim a gente ainda vai enfrentar uma grande dificuldade em quantificar o acordo para que se possa negociar a reparação. O professor Caio Fará, do INSPER, profundo estudioso das composições em acordo leniense, ele desenvolveu algumas regras que vêm sendo tidas como referência de negociação no âmbito do Ministério Público Federal. E aqui eu vou dar apenas uma pincelada nessas regras,
que estão orientando os acordos na 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e que mostram muito úteis na estimativa dos danos a serem reparados. O cálculo inicial parte da propina paga, que o professor Fará chama de dano presumido. A esse dano presumido, soma-se o valor da vantagem indevida auferida. Ou seja, o que é essa vantagem indevida auferida? Aquele ganho que não ocorreria sem a prática criminosa. Normalmente é um percentual do lucro obtido em que são expurgadas as despesas fictícias que foram inseridas no contrato apenas para aumentar o preço. A essa soma ainda se acrescentam as eventuais penalidades aplicáveis previstas em lei de improbidade, lei anticorrupção. E desse montante, nós temos ali um cálculo, um montante, e desse montante se subtraem crédito de cooperação. O que são esses créditos de cooperação? São valores atribuídos à colaboração, inclusive para recuperação ou reparações de terceiros. Ou seja, se ele ajuda na reparação, se ajuda na recuperação de bens pertencentes a terceiros, isso daí deve ter um reflexo no montante de dano que ele vai precisar reparar. E, feito esse cálculo, nós temos que partir para uma análise da capacidade financeira, no caso do acordo de leniência, da empresa. No caso da pessoa jurídica, da própria pessoa. No caso de empresas, tem um conceito que é muito utilizado no mundo empresarial, que é o EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. O que é esse EBITDA? É a geração operacional de caixa da companhia, ou seja, quanto que a empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração efeitos financeiros e impostos. Qual que é a vantagem desse cálculo? Primeiro que ele já está ali formatado. Nós pegamos, simplesmente aplicamos uma fórmula na contabilidade da empresa. E a partir daí, nós temos uma aproximação muito maior do real desempenho da empresa, que muitas vezes não equivale àqueles números frios de lucro líquido, prejuízo, enfim. E a partir dessas regras de cálculo da reparação de danos, é que vai se orientar o debate, vai se orientar a negociação. Mas, evidentemente, que elas não podem ser tidas como regras absolutas, porque a elas são outros fatores. Quando a leniência vem atrelada a um acordo de colaboração penal, ou vice-versa, vão entrar na composição, além da qualidade do auxílio prestado, conforme já dito, o nível de participação do colaborador, o momento em que ele decide colaborar, os deveres que o colaborador assume. Vamos imaginar que o colaborador se dispõe a participar de uma técnica de investigação mais invasiva, um agente filtrado, vamos supor que ele aceite essa condição, e aí nós teríamos que, evidentemente, valorar de uma forma diferente essa colaboração que ele presta, com um efeito, um reflexo na reparação de danos. Bom, e aí nós teríamos que reconhecer que no correr dessa negociação, embora haja uma preocupação técnica com a reparação do dano, essa preocupação técnica ela anda lado a lado com uma margem significativa de discricionalidade, que em verdade se mostra essencial ao longo de um processo de negociação. E aqui a gente tem que deixar de lado um pouquinho o formalismo do direito, o doutor Andrei já mencionou isso, para compreendermos que a viabilidade da resolução de um conflito através de um acordo depende muito dessa margem de disponibilidade que as partes utilizam a fim de se chegar o mais próximo possível de uma solução win-win, que atenda o interesse de ambas as partes. Bom, e aí podemos então entender que o Ministério Público acaba sendo o grande responsável pelo combate à corrupção, e a jurisdição, que lá atrás tinha sido importante para a evolução humana, agora já pode ocupar uma posição secundária. Não. Evidentemente não. Formalização de um acordo só existe, ele só vai atingir seu objetivo por causa da jurisdição. Não existe acordo sem jurisdição, não existe Ministério Público sem jurisdição. Esse 1 bilhão e pouco da condenação das ações julgadas nesse tribunal foram o bilhão que garantiu os 30 bilhões do acordo. O sistema interdependente
E o acordo é apenas mais uma técnica resolutiva dentro desse sistema de combate à corrupção. Agora, não há como negar que seja um acordo de colaboração, seja um acordo de leniência, embora não faça sentido sozinhos, eles potencializam enormemente o combate à corrupção. E daí a responsabilidade muito grande que nós temos, operadores de direito, de delinear os contornos desse instituto novo, de extrema importância e eficiência da justiça criminal, mas que está tendo seu debate pautado por um contexto político-histórico ruim. E esse contexto político-histórico é ditado tanto pela normal insatisfação, que era de se esperar, dos nichos tradicionais de poder, que viram seus alicerces abalados, essencialmente a partir de elementos probatórios obtidos em colaborações premiadas, quanto por experiências mal-sucedidas. Há de se reconhecer, em relação ao JBS, o conflito na PGR, equívocos pontuais que assumem uma dimensão gigantesca nesse momento histórico-político. Agora, isso não pode assumir o papel principal na elaboração da ciência do direito. Ela tem que ser construída a partir da sua dogmática, a partir de seus princípios, e não a partir de espasmos momentâneos. Por fim, já entrando na última parte da minha exposição, eu gostaria de discutir duas decisões importantes, mas preocupantes, especialmente porque vindas do Supremo Tribunal Federal, que sinalizam uma construção jurisprudencial, ao meu ver, equivocada em relação aos acordos formalizados pelo Ministério Público. Duas decisões monocráticas. A primeira delas, o ministro Lewandowski, na petição 7265, em que o ilustre ministro claramente ingressa na análise do mérito de um acordo formalizado pelo então Procurador-Geral da República, recusando-se a homologá-lo por não concordar com seus termos e fundamentando no seguinte sentido, abre aspas, em razão disso, a ampla discricionariedade do titular da ação penal mostra-se mais compatível com o sistema anglo-saxão do que com o modelo romano-germânico, porque naquele a acusação, como parte interessada, pode entender que determinada controvérsia não é digna de uma persecução penal. De outro lado, na metodologia romano-germânica, o núcleo essencial do processo consiste em apurar, por meio de uma investigação oficial e imparcial, se um determinado crime ocorreu e se o acusado foi o responsável por sua prática. Nessa sistemática, não há lugar para ampla discricionariedade por parte do órgão acusador. É uma decisão de 2017 do ministro Lewandowski. Nesse caso específico, para o que nos interessa, o ministro não aceitou nem a pena acordada, nem a sua forma de cumprimento. E se nós analisarmos a decisão, vejam, senhores, o que ocorreu foi apenas a substituição da discricionariedade do Ministério Público pela sua própria, com um déficit de conhecimento do processo de colaboração, que é normal, porque o juízo é um juízo de homologação e não um juízo de conhecimento. Agora, essa compreensão inviabiliza qualquer possibilidade de autocomposição na esfera penal. Não há acordo se eu não posso garantir aquilo que eu estou prometendo. Se as penas propostas dependem da concordância do juiz, então ele deve necessariamente fazer parte da mesa de negociação. Porque a proposta que o Estado faz tem de ser firme. E eu me pergunto, que colaborador se dispõe a entregar uma organização criminosa, muitas vezes colocando em risco a sua própria vida ou a de seus familiares, se não tiver a certeza de que a proposta que foi oferecida pelo Ministério Público, de forma clara e objetiva, vai ser cumprida. Com redobradas vênias, faltou compreensão de uma mudança de paradigma, o que o doutor Andrei mencionou também, da compreensão, sim, de que o Instituto desenvolvido essencialmente no âmbito da common law ingressou em nosso ordenamento através de um processo democrático de elaboração legislativa. Segunda decisão que eu gostaria de comentar foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes a respeito da destinação dos valores devidos pela Petrobras, a SEC e ao DOJ, a SEC Securities and Exchange Commission, DOJ, Department of Justice. Não é objeto dessa exposição equívoco jurídico do ajuizamento da DPF, que causou um indevido esgarçamento do conceito do preceito fundamental e um consequente prejuízo ao próprio Instituto da DPF, que passa a valer para praticamente qualquer hipótese em que se mostre conveniente politicamente controle concentrado de decisão judicial, que é muito sério, mas não é objeto dessa exposição. Tratar especificamente da juridicidade do acordo formalizado entre a Petrobras e o MPF e faço essa análise a partir de 3 eixos. Há outras questões, mas eu vou analisar só
nesses 3 pontos. O primeiro deles, qual o fundamento para se retirar do orçamento da União os valores devidos pela Petrobras? O vetor imediato da natureza do acordo, formalizado entre a Petrobras e as autoridades americanas, era impedir que seus valores financeiros fossem revertidos ao próprio acordante. Isso porque, em experiências anteriores, foi uma justificativa que foi apresentada, se desenvolveu, por exemplo, um acordo feito com uma empresa africana acabou se revertendo para o próprio agente corrupto. Então, a preocupação deles era de que esse dinheiro não voltasse para a empresa acusada lá de corrupção, de manipulação de mercado por conta da corrupção. No caso da Petrobras, a consequência é não permitir que seus controladores imediatos sejam destinatários dos recursos. Quem é a principal controladora da Petrobras? E aqui surgem questões muito sensíveis às autoridades americanas que podem ser cobradas internamente. Afinal de contas, foi um valor expressivo em razão da permissividade com a eventual orientação política na destinação desses valores. Vamos supor que esse dinheiro seja usado politicamente aqui no Brasil. Isso daí vai gerar repercussão, evidentemente, para as autoridades americanas. Bom, mas então esse dinheiro podia ter sido destinado para o FDD, Fundo de Direitos Difusos, previsto na Lei da Ação Civil Pública. Pois é, o que está acontecendo com esse FDD? A União, ao longo dos anos, vem tratando os recursos da FDD como se fossem produto de arrecadação ordinária. Ela contingencia cerca de 99,5% dos valores arrecadados para si. Então, entra no orçamento geral da União, em detrimento da real destinação prevista em lei. Só para termos uma ideia, de 2011 para cá, foram arrecadados quase 3 bilhões de reais e destinados ao fundo, até o final de 2018, por volta de 45 milhões de reais. Ou seja, a prática tem demonstrado que a destinação FDD é pro forma e nós estaríamos destinando à União um valor que precisa ser desvinculado de seu orçamento, sob pena de a SEC e o DOJ entenderem que não houve o cumprimento do acordo. Segundo ponto, trata-se de acordo de natureza mista, criminal, firmado com o DOJ, com efeitos civis assinado pela SEC, entre autoridades americanas e a Petrobras. O Ministério Público atuou nos limites de uma cooperação internacional, mas não interferiu diretamente nesse acordo formalizado, até porque não teria como interferir, nesse acordo formalizado pela Petrobras com as autoridades americanas. Posteriormente, a Petrobras procurou o Ministério Público para que se acordasse aqui a forma de destinação desses valores. O acordo teve uma natureza criminal. Foi o MP que participou de toda a investigação e do processo de depuração da estatal. Isso é natural que participe em acordos que definam a destinação da verba aqui no Brasil. Um acordo que é criminal lá não deixa de ter uma natureza criminal aqui. E um terceiro e último ponto sobre o acordo diz respeito aos acionistas minoritários. No acordo celebrado pela Petrobras, em solo norte-americano, houve destinação para os acionistas minoritários americanos também. Foi estabelecido no acordo com o DOJ e a SEC. E esse acordo foi firmado lá. Os valores eram devidos à SEC e ao DOJ, que graciosamente consentiram que ele fosse gasto no Brasil. E a proteção aos acionistas minoritários faz parte da lógica americana, de preservar esses acionistas dos eventuais desmandos dos majoritários. E eu até acho razoável que nós podemos discutir aqui o cabimento desse pagamento em detrimento de um interesse público mais amplo. Mas essa disponibilidade do dinheiro não era nossa. Como eu disse, tem outras questões que precisam ser debatidas, mas o tempo é limitado e aí nós poderíamos discutir outras questões que foram tratadas na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, ao meu ver, é extremamente complicada, porque é autoritária, ela não permite qualquer tipo de revisão dessa decisão, justamente por causa do mau uso da DPF, mas era só para dar um contorno dos riscos que o acordo feito pelo Ministério Público estão ocorrendo nesse momento, a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões monocráticas, mas, enfim, são decisões do Supremo. Vale ainda nessa questão do acordo e na questão do protagonismo no Ministério Público, que ele foi confirmada a legalidade
pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. E o que disse a 5ª Câmara? Que, além de representar forma de cumprimento do acordo da companhia com autoridades norte-americanas, veicula medidas compensatórias para resolver pretensão de natureza civil afeta danos difusos e coletivos causados no Brasil, decorrentes de acertamento da causa criminal originária nos Estados Unidos. Ou seja, a 5ª Câmara, que é o órgão interno de revisão, homologou, entre aspas, esse acordo, razão pela qual ainda se mostra mais preocupante a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Há um inequívoco retrocesso no desenvolvimento da justiça consensual no âmbito do Ministério Público. E isso merece alguma reflexão. Bom, a mensagem assim que eu gostaria de deixar é que o debate a respeito do Instituto fosse desenvolvido o mais longe possível desse calor das discussões que muitas vezes acaba perdendo a serenidade, leva a conflitos entre as instituições e, consequentemente, não se mostra hábil a consolidação dessa cooperação entre jurisdição e formas alternativas de solução de conflitos. Que, como se viu, eu não tenho dúvida, é o caminho essencial no combate à corrupção e à má criminalidade como um todo. Eu agradeço novamente ao Dr. Gebran, Dr. Márcio, e pela oportunidade de estar aqui presente e participar desse evento que tem uma importância imensa.